do capítulo Amar o próximo como a si mesmo. Não julgueis, não julgueis, meus queridos amigos, porque o juízo com que julgardes vos será aplicado ainda mais severamente, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza, mas que o mundo não considera sequer como faltas leves? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com que as acompanhais. Não é isso apenas que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência constante e em todas as coisas para com o vosso próximo. Muito bem, essa é uma mensagem de Elizabeth de França, que está ali na parte das instruções dos espíritos deste capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. E é uma mensagem que ela começa, e ela é objetiva, e é direta, né? Não julgueis. E ponto, não é mais ou menos, enfim, eventualmente, não julgueis. Né? E agora ela oferece para a gente a argumentação do porquê, né? Não julgueis, porque com o critério que você julga, com a dureza que você julga, é a forma como você será julgado. Não que tenha alguém que vá ficar ali medindo isto, né? A gente não tem uma presença espiritual que vai medir ali com um aparelho, sei lá o nome que tenha, que meça a forma como nós julgamos. Então aqui agora essa é a quantidade que você vai receber. Mas é porque esse julgamento que a gente faz do outro, a gente constrói o nosso mundo interno e ele irradia, né? E ele atrai as coisas para a gente, atrai a vida para a gente. E faz parte da lei de causa e efeito. Se você pegar uma bola de tênis e jogar na parede, a bola volta. É isso. Você joga, a bola bate na parede, bate no chão, volta para você. Agora, se você jogar com força, a bola volta em você. Ação e reação. A parede reage à bola da mesma forma. A forma como nós olhamos para o próximo e o julgamos é a forma que está dentro de nós. Isso vai atrair a vida para nós. Mas quando a gente faz esse julgamento, a gente estabelece uma superioridade. Porque, olha, se a gente pensar assim, como não julgar? Né? A mente da gente faz essa leitura, a gente aprendeu isso através da nossa história como ser humano. Né? A gente chega num ambiente e rapidamente a gente pondera quem são os amigos, quem são os inimigos, quem são de quem a gente desconfia, o que é isso que está acontecendo, se ocorre algum perigo. Né? Como é que eu não vou julgar? Vou chegar num lugar, não vou julgar ninguém, porque a mensagem do Espírito é não julgueis. Tem aqui uns crocodilos que podem me comer, mas não vou julgar os crocodilos. Deixa. A gente faz a leitura do ambiente, mas é diferente. É diferente discernir de julgar, né? Discernir onde é que eu estou, né? Qual o perigo que se corre ou não, qual o ambiente de confiança, né? Discernir nessa equipe de trabalho aqui a uma ou outra pessoa que tem uma atitude que pode ser constrangedora, que pode ser prejudicial, que não é a mais correta. Então é preciso proteger o meu projeto, proteger a ideia, proteger a própria equipe. Isso é discernir. Diferente é julgar. Essa pessoa é desonesta, não presta. Esse aí, olha, tomara que receba as consequências dessa desonestidade. Tinha que ser preso. E se eu tivesse a oportunidade, eu ainda... Né? Isso é uma outra coisa. É a gente se colocar na posição que é superior, né? Que pessoa desprezível. Eu não sou desonesto assim. Esse é o não julgar. Esse é o julgamento que a gente até acaba acreditando que a pessoa é aquilo que ela faz. Ela não é desonesta. Ela tem atitude desonesta.
Porque, em essência, todos nós somos a mesma coisa, né? Todos nós somos espíritos, todos nós fomos criados por Deus. Em essência, aquele mal que a gente expressa, é ainda a ausência do exercício do bem que ainda não foi desenvolvido, né? Então, a pessoa que tem alguma atitude que na sua leitura não é muito correta, é apenas a atitude, não é a pessoa. Essa compreensão é não julgamento. É a gente perceber o outro, mas compreender que o outro é alguém em crescimento. E aí a mensagem ainda diz assim, porque você também precisa dessa indulgência, né? Quando a gente faz esse exercício de, o outro está sendo desonesto, aqui é o exemplo que nós estamos usando, né? Essa atitude dele, e eu começo a ter esse primeiro pensamento, né? Essa primeira marcha engatada de fazer essa crítica, esse julgamento, de me sentir, de me sentir superior a ele, né? Se a gente ficar atento a isso, isso é um baita sinal de alarme, né? Diante dessa situação, dessa pessoa, tá me vindo esse sentimento forte de crítica, de ponderação, mas de uma ponderação aguda, ácida. Alarme, atenção, peraí, deixa eu substituir, deixa eu oferecer um outro pensamento. Eu também tive aqui determinada atitude hoje, ontem, essa semana, né, dependendo da frequência de cada um, tive aqui essa atitude que precisei da indulgência das pessoas, porque essa é uma atitude que eu estou vencendo, é uma atitude que ainda eu já tenho consciência de que não é o melhor para fazer, né, mas eu ainda reajo assim, eu preciso também da indulgência das pessoas, da benevolência das pessoas, né? Pronto, eu opus esse sentimento de julgamento, né? Amenizei esse primeiro movimento que teria e estou colocando em prática um exercício potente de geração da humildade, né? Nós estamos todos no mesmo planeta, no mesmo desafio da vida. Alguns temos mais dificuldades do que outros, né? Mas é muito importante que esse sentimento de se sentir melhor, superior, ele não aconteça dentro de nós. Então eu tenho que sempre ser subserviente? Não. A humildade também percebe o que somos de verdade, conscientemente, né? Aquilo que a humildade nos permite saber o que nós já sabemos e saber o que nós não sabemos. Tem momento que Jesus diz, disseste bem, me chamaste de mestre, porque eu sou. Mas bom é Deus, né? Ou seja, eu tenho muita consciência do que ele sabe, do que ele tem, do que é a propriedade dele e do que não é. Isso é divino e eu não sou Deus, né? Na nossa história até a gente confundiu em alguns momentos, né? Jesus era o Messias, né, para o povo judeu, e depois foi se transformando na nossa história, né? A gente Paulo de Tarso traz, por exemplo, inicia, né, isso, a ideia de que Jesus era nosso Salvador, né? E Jesus, até no momento da história, se torna um guerreiro, né? Erradamente interpretado por nós, né? Se torna um motivo do combate, da matança, do domínio, né? Ali pelas cruzadas e por outros tantos momentos, né? E também esse todo-poderoso e o próprio Deus dentro das liturgias, da interpretação, né? De que Jesus seria o próprio Deus. E quem é para o espírita, né? Jesus. Tem o Leon Denis e Emmanuel trazem um olhar, uma proposta para Jesus, né? O governador planetário. Ou seja, 3.000 milhões de anos antes, quando o planeta começa a se formar, Jesus era esse governador, esse espírito que, com o seu sentimento conectado com o divino, auxilia a construção do planeta
e a orientação de nós, dos espíritos que aqui estavam, né? E para o Espiritismo, Jesus é o nosso guia e modelo que Deus ofereceu para a nossa vida, conforme ali a questão 625 de O Livro dos Espíritos, que tem a menor resposta, né? Quem Deus oferece, né? Qual foi o modelo que Deus ofereceu de homem para que nos seguíssemos, né? Para nós. E a resposta mais curta, Jesus, o guia e modelo, né? E por que guia e modelo? Modelo é um modelo, né? E guia é um guia, né? O guia é o que nos orienta. Você vai fazer uma viagem, você não vai fazer um caminho que você não conhece, você chama um guia que vai. Quem é o guia? Ele já fez o caminho, ele conhece o caminho, ele sabe o melhor local, né? Por aí não, aí é mais longo, ou é mais curto, mas é mais perigoso, é mais pedregoso, vai sofrer mais, vai ser mais difícil. Vamos por aqui, a gente contorna esse obstáculo. Então ele conhece o caminho de quem já percorreu, mas há guias que também não são tão bons. Por isso, guia e modelo, um modelo de virtude, de exemplo para a gente seguir, né? Um guia que conhece o caminho, já trilhou o caminho da evolução, nos oferece os melhores passos e também em si é o nosso modelo de atitude. E daí o não julgueis. Daí o aceitar e compreender as pessoas como em processo de crescimento, né? Agora, por que a gente faz isso com tanta facilidade, né? Vale a pena a gente pensar. Por que esse julgamento? E por que essa atitude que a gente tem, às vezes, como a mensagem coloca, né? Nem sempre aquilo que parece correto aos olhos do mundo é correto aos olhos de Deus. Porque há um universo ali dentro de nós que é muito importante para Deus, né? Então, por que a gente às vezes se conforma em estar na média da sociedade, né? Bem, essa atitude aqui eu não faço, mas ninguém faz, né? Ou todo mundo faz, então qual é o problema de eu fazer, né? É você se encaixar na média de uma sociedade materialista, de uma sociedade que não compreende o espiritual, né? Nós nos afastamos bastante do pensamento espiritual, ali pós-revolução francesa, onde a espiritualidade foi colocada de lado e a razão é que vai nos orientar, né? E a sociedade expressa muito isso, e às vezes a gente se apega ou se encaixa nisso. Isso é muito comum, porque é muito tribal, é muito da nossa origem, né? Na nossa origem, se nós fôssemos expulsos da tribo, né, significava a morte, porque era estar na tribo que nós éramos protegidos. Ser expulso dela, ser colocado de lado, era você estar diante das situações onde você não podia contar com um grupo e você sozinho era muito frágil. Então eu não queria ser expulso da tribo, eu queria viver na tribo. E de certa forma a gente busca isso. É uma forma de fugir da nossa responsabilização também. Todo mundo faz, ou todo mundo pensa assim. Não todo mundo, mas a maioria pensa assim. Por que eu vou fazer diferente, né? É deixar de olhar para si, né, e ficar no esfumaçado da sociedade e olhar para o outro. Por isso que é tão interessante a maledicência, né? Em termos mais comuns, a fofoca, né? É tão interessante falar do outro, isso é muito fácil. Se juntar 2, 3 e começarmos a falar do outro, é uma coisa que flui. A comunicação, enfim, somos muito criativos, porque lá fora é melhor ser juiz do outro do que réu da sua própria consciência, né? Olhar para si mesmo, fazer essa auditoria do que é que eu faço, que é muito que aceito na sociedade, mas lá na minha intimidade, realmente, talvez não seja a melhor coisa, ou eu sinto que isso trava o meu progresso. Isso pode ser até em grupos pequenos. Você tem um grupo de convívio muito acostumado a ser ácido com a atitude do outro, a estar sempre atento, né? Você viu o que fulano fez? Você viu, às vezes isso é com as nossas chefias, né?
É uma realidade que às vezes a gente passa, assim, grupos do trabalho que estão sempre de olho no que o chefe faz ou deixa de fazer, né? Mas você não soube? Você não vou então te contar aqui, conta. E isso é terrível, né? Porque é você tirar do outro a oportunidade da explicação, né? E você envenenar-se, né? Nesse ambiente da dúvida, do conflito, né? Do desrespeito à dificuldade que o outro pode ter e tem, né? Porque assim somos nós também, né? Então, nessa busca de não ser expulso da tribo, às vezes a gente vai conforme a tribo. E isso é preciso coragem para se opor a isso, né? Essa questão da maledicência é muito comum na vida da gente, e a mensagem fala de que, olha, há questões que não são nada demais para a sociedade e são crimes aos olhos de Deus. Às vezes a gente pode ser testemunhas ou estar presente e participar ali enquanto grupo de momentos de profunda humilhação do outro, né? E você prefere ter a omissão silenciosa. Não vou me meter nisto, né? Não tem nada a ver comigo, não foi comigo. Né? Olha, mas ninguém fala nada, por que eu vou falar? Por que serei eu a ir contra isso? Né? Melhor eu ficar aqui quieto na minha, né? E meu imposto está pago em dia, está tudo certo, enfim, tocar minha vida. Essa omissão silenciosa que você pode até justificar assim, ninguém fala nada, ela não deixa de ser um crime aos olhos de Deus, porque é você afastar-se da empatia pelo outro. Você também acreditar que você é o salvador do mundo é uma ilusão, né? Mas você pode ter a consciência do que pode ser feito. E é muito interessante, porque nesse não julgar, como é que a gente faz para lidar diante do criminoso? Como é que você não julga um líder político que movimenta todo o seu exército, toda a sua nação para a destruição do outro? Como é que você não julga isso? Que 1 milhão de pessoas morram em função de apenas de uma atitude política ou de orgulho de poucos, se não de 1 ou 2. Como é que você não julga? Não julga. Você reconhece, da mesma forma, de que é alguém como você, em crescimento. Agora, você identifica isto. Mas não é preciso você, olha, tomara que morra. E porque vai para o umbral. E se o André Luiz ficou 8, você vai ficar 800 anos no umbral. E se dependesse de mim, esse é o não julgamento que te faz muito mal, que não acrescenta nada no nosso progresso espiritual. Né? E a gente fala lá fora do líder político e pode falar dentro da sua família. Né? Porque às vezes, olha, como a mensagem coloca também da caridade sublime, né? Porque se a gente abandona a tribo, né? Se eu não vou seguir a média da mediocridade social materialista, se eu não vou seguir isso, porque a minha crença, a minha visão de mundo tem se ampliado, em quem eu vou me apegar? Qual vai ser a minha régua? Se a régua não é a da sociedade, qual é a minha régua? A minha régua está no amor. Está no amor, está na caridade, que a mensagem, o Espírito vai chamar de caridade sublime. Isso lembra a gente ali no Evangelho, que tem a caridade material, né? A caridade da esmola, né? do dar alguma coisa, e a caridade moral, ela usa um termo que é a caridade sublime. Sublime é aquilo que é muito transcendente, né? Que se aproxima muito de Deus. Porque a nossa caridade, isso não dessignifica a caridade material. Não. Muito importante. A caridade material é muito importante, mas ela usa uma palavra, né, que é o apenas. Quando a caridade material é apenas isto, né, para te passar um recibo, né, de que, opa, essa semana eu fui caridoso, está aqui meu recibo. Já posso voltar a julgar a atitude do outro, a não ser indulgente, né? Mas se essa caridade material é o começo do movimento da empatia pela dor do outro, tem muito valor. E a caridade sublime,
que é a proposta de onde você pode se apegar na régua da caridade, é você ser benevolente, a palavra que ela utiliza. É esse exercício de compreender a dificuldade que todos nós temos e desejar o bem, mesmo para aquele, né, que faz tanta coisa destruidora no mundo, aqueles que somos muitos, né, que fazem tantas coisas destruidoras no mundo, mas eu não desejo o mal para ele. Eu reconheço que isso vai passar, reconheço que a morte do corpo vai chegar, reconheço que as consequências chegarão, eu não desejo o mal do outro. É como a gente ser testemunha de um crime, de um roubo, ou mesmo de um abuso, e você participar ali da captura da pessoa, do criminoso. O que você faz agora? Agora você entrega para o Estado, porque é o Estado que julga, dentro das leis possíveis que nós construímos enquanto sociedade. Não sou eu que vou mandar matar, que vou bater, que vou amarrar, que vou chicotear. Não sou eu que vou me vingar. Não. Isso é ser benevolente. Eu identifico, você está tendo uma atitude que não é correta, está magoando, ferindo, agredindo o outro. Precisa ser interrompido. O Estado julga. E a minha parte acabou aí. Né? A minha parte, por isso que é tão difícil quem é vítima da violência e às vezes do homicídio, por exemplo, a família acompanha os julgamentos, né? É muito difícil se sentir plenamente recompensado ou satisfeito com a pena que se dá ao criminoso, né? Porque não paga uma vida, né? De um filho, de um irmão, né? De alguém, de um pai, de alguém muito próximo, de um afeto muito intenso, de uma relação sua. Você se sente tão agredido, não são 10 ou 15 anos de cadeia, é como se aquilo não fosse satisfatório. Às vezes, para o familiar, ele expressa de que agora eu me sinto bem, né? Agora eu me sinto vingado. Mas a perda está feita ali emocional, né? A nossa visão pode se ampliada com a continuidade da vida, né? A compreensão de que nada acontece por acaso, que realmente uma violência é sempre uma coisa agressiva e dolorosa, mas as causas não estão aqui nesta vida, estão em outra vida, né? Vejam como o exercício de olhar com o bem para o outro, ele pode potencializar muito de nossas virtudes. Foi um pequeno trecho aqui dessa mensagem do Espírito, mas de uma profundidade e de um valor muito grande. A nossa vida cotidiana é uma oportunidade presente e permanente da gente fazer esses exercícios. Às vezes é um pouco mais fácil você ser benevolente, caridoso com alguém que está em sofrimento. Alguém que lhe procura na rua, né, com a expressão dolorosa de quem está com fome. Às vezes você consegue parar ali e dar atenção e resolver essa dificuldade da pessoa momentânea. Às vezes até ocupar, né, o seu tempo, que estava direcionado para uma outra coisa, interromper para acolher a pessoa, ouvi-la, até encaminhar para uma instituição que possa fazer mais por ela. Isso às vezes não é muito difícil. Mas ser benevolente com aquele familiar que sabe como lhe tirar do sério, às vezes é mais difícil, né? É verdade, na família temos essa realidade, porque esse é o grande recurso da família, né? Mas este é o mesmíssimo exercício. Estratégia, né? Respira. 5 segundos, pelo menos, antes de responder. Dá-se a chance. Se não funcionar, na próxima vez, 10 segundos. E assim a gente vai ampliando a possibilidade. Né? Respira. E aí traz para a mente, né? É alguém com dificuldade, tanto quanto eu. Talvez não nesse aspecto. Eu não faço isso hoje. Não faço mais isso. Mas faço outras atitudes também que às vezes tiram outros familiares do sério. Né? A vida o tempo todo traz para a gente esse exercício. E quando trouxer,
possamos nos lembrar do Evangelho aqui desse trecho da mensagem, da necessidade de sermos benevolentes, caridosos e não entrarmos no julgamento da vida alheia, né? Cuidarmos de sermos nós auditores aqui das nossas próprias atitudes.